Gálatas 5,16. Glória a Deus. Na minha Bíblia, no texto em cima está escrito assim: exortação a viver segundo o Espírito. Como está escrito aí? Exortação da carne e o fruto do Espírito. Então as obras da carne são o câncer, que tem que ser extirpado, não pode enraizar. Amém? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é concupiscências? Vontades da carne. Na hora de ver aquela vontade de você responder o marido, não responde. Vem responder a esposa, não responde. Está entendendo? Enche a boca d'água. Não responde. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Agora, eu pergunto: o que vai vencer aqui, nessa luta aqui contra a carne e o espírito? Quem que vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Você está se alimentando muito do espírito, então vai vencer a carne. Você está alimentando muito a carne, então ela vai vencer o espírito. O que você alimentar mais é que vai vencer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Olha só, tá vendo? Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Esse é o câncer. Está entendendo? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria. Ah, mas eu não idolatro nada não. Mas não põe a mão no meu carro. Olha, não mexe aqui, hein? Não é? Ó, não mexe com o meu Isaac, não. Não mexe com o meu filho, não. Ah, ele não me conhece. Mexeu com o meu filho, pronto. Não é? Aonde eu ponto fraco, já vai te mexer. Aonde que eu parei? Feitiçarias. Ah, mas eu não pratico feitiçaria. Mas tem muita gente que acredita em horóscopo ainda. Em João Bidu. Aquelas coisas. Simpatia. A última vez que eu vi, eu estava assistindo uma reportagem lá a respeito de futebol. Tinha um cara lá que ele, na hora do jogo, não podia entrar ninguém no quarto dele, era só ele. Que ele achava que se alguém entrasse, o time dele ia perder. Brincadeira? Inimizades. Ah, mas inimizade? Não. Glória a Deus que não tem inimizade. Adianta ficar tampando o sol com a peneira? Está enganando quem? Está enganando quem? Está enganando a Deus? Mesmo que estiver lá na barriga do peixe lá e fizer alguma bobeira, Deus vai ficar sabendo. E ainda Ele conta para nós ainda, né, pastor Zé? E Ele revela para nós ainda. Não revela? Ah, está fazendo os bastidores, mas com tititi. Revela. Ah, falou isso, falou aquilo. Revela. Deus, Ele não deixa nada em oculto. Aleluia. Porfias, emulações, ira. Ah, não, eu não sou ira. Peleja, dissensões. Isso é um câncer, dissensões, confusõezinhas. Entendeu?
vai para lá, vem para cá, com confusãozinha. Você passa anos, entra anos, você vê a vida da pessoa e a pessoa está naquele mesmo dilema, naquela mesma coisa, não muda, já criou uma casca, já criou uma casca de super crente ali, que acha que nada vai, entendeu? Às vezes não é nem crente, né? Às vezes fica ali em cima do muro ali, não é nem uma coisa nem outra. Não tem, às vezes não tem nenhum um ministério, às vezes não pertence nem ao ministério, às vezes não tem nenhum ministério, não quer nenhum compromisso com a igreja, né? Tem muita gente que não quer nenhum compromisso com a igreja, mas fica fomentando as coisas, cutucando isso, aquilo, não sei o quê. Às vezes as pessoas dão ouvido ainda. Eu não entendo isso. Parece que dá mais ouvido às coisas da carne. Mas fulano de tal que falou. Mas vê a vida de fulano de tal. Ele está à frente da igreja, está à frente do ministério. O que ele é? Não é? O que ele é? Heresias. Fala coisas, heresias. É a pessoa que fala coisa que não bate com o que está escrito na Bíblia. Não é? Fala as coisas da Bíblia ao contrário. Invejas, homicídios, bebedices. Ninguém bebe. Ninguém bebe. Graças a Deus, né? Ninguém bebe. Graças a Deus. Disso eu nunca fiquei sabendo. Glutonarias. A turma tem uma mania de falar, né? Crente não bebe, mas come, não é? Come demais. É pecado. E coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, que já antes vos disse: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí? Está se enganando dentro da igreja? Fica fazendo esse monte de bobeira, está se enganando dentro da igreja? Não vai herdar o reino de Deus, com fofocas, com intriga, com confusão. Se não vai entrar no reino de Deus, está perdendo tempo aqui, né? Está perdendo tempo. Então não perca tempo. Vamos servir a Deus com honestidade, com singeleza de coração, com a fonte. Jesus não falou que conheço fonte de águas vivas? Não pode correr duas fontes, duas águas da mesma fonte, água doce e água amarga. Aqui é a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. Lá no trabalho, pega esse, né? Fala palavrão, não é exemplo, né? Está se enganando aqui. Está se enganando. Vocês não vão ouvir isso em outro lugar, viu? Vocês não ouviram, é difícil ouvir uma palavra dessa em outro lugar. Até você que está ouvindo aí, que vai ouvir ainda, né? Pela internet, você não vai ouvir isso em muitas igrejas. Da quais vos declaro que já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, crucificar a carne, crucificar a nossa vontade, quando alguém for falar alguma fofoca, você vai crucificar a carne.
eu não vou falar. Falar de alguém, eu não vou falar. Falar uma mentirinha, eu não vou falar. Para Deus tem mentirinha mentirona? Não tem, tudo é mentira. Tem roubar R$1 e roubar 100 milhões? Para Deus é a mesma coisa. Então crucificar a carne é essa vontade. A hora de você responder à altura, você se cala. Está entendendo? De agir, eu vou fazer tal coisa porque fulano de tal fez tal coisa. Eu vou crucificar minhas vontades. Eu vou crucificar. Não é? Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. E se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não é igual, muitas vezes a gente vê acontecer. Na igreja, aleluia, glória a Deus, treme a mão e coisa e tal, coisa e tal. Aí saiu da igreja, já não é a mesma coisa. Tirou o uniforme, já muda. Não é? Tirou o uniforme, já muda. Tem que andar e viver em espírito. Não é só na igreja, é 24 horas. É 24 horas. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, ou invejando uns aos outros. Inveja. Não, esse câncer não pode ter na igreja. Inveja. A inveja é um câncer. As pessoas fazem ou querem, graças a Deus que eu confio nos irmãos, mas muitas pessoas, elas fazem de tudo para te dar uma rasteira no seu ministério. Prova maior dessa está aqui, ó. Os irmãos chegaram antes de mim na igreja, e olha as bênçãos que eles são. Chegaram antes de mim. O pastor José me colocou aqui à frente do ministério, e não houve nenhum sentimento de inveja da parte de ninguém dos irmãos aqui. Glória a Deus, porque isso mostra que eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus colocou pastor, presbítero, evangelista, presbítero, evangelista que está com desejo no coração de pregar na praça de Biúna, entendeu? Gálatas 6, aqui na minha Bíblia está escrito assim: exortação ao apoio recíproco. Como que está escrito aí na sua Bíblia? As últimas exortações e saudações. Que diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, se algum homem pecou, se alguma pessoa pecou e ela foi pego pecando, né? Está entendendo? Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Então, aquela pessoa pecou, é para você excluir ela. É para você, dar licença aqui, porque aqui só tem santo. É isso? Você vai nos contaminar aqui? A gente tem que pegar ele, conversar com ele, olha, assim, assim, assim. Aquela pessoa, se ela se arrepender, né? E mesmo se ela não se arrepender, nós não podemos pegar ela e lançar ela fora. Nós não podemos consentir aquele erro. Mas, por exemplo, se o irmão estiver aqui no ministério, olha, irmão, você vai ficar no banco um pouquinho, não é verdade? Aí você vai estar atento à palavra, você vai aprender mais.
aí no seu porte você vai mudar. Está entendendo? Por quê? Aquele dia foi ele, e amanhã pode ser eu ou você fazendo um outro tipo de coisa, não é? Não é para aquele que está em pé, cuide para que não caia? Não é a Bíblia que fala isso? Ou a gente vai pegar, ou aqui está dizendo, ó, se pegar ele em alguma coisa para você jogar pedra, está escrito isso? Não, né? Levar as cargas uns veio, levar as cargas uns dos outros, dia de quarta-feira é dia do culto dele, ele que se vira, não estou nem aí. É assim? Ele que se lasque lá. É assim? Dia de terça é dia de oração lá do presbítero José, ele que se vira. Ah, você está com problema, se vira aí você e Deus, tá? O problema é seu Deus o problema. É assim que está dizendo aqui? Levar as nossas cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Então, se você é instruído na palavra, instrua os outros também a não cometer tal coisas, a não falar tal coisas, né? Eu, graças a Deus, amados, eu nunca fui de falar palavrão. Nunca fui de falar palavrão. Mesmo quando eu bebi 1 litro por dia, né? Eu nunca, mesmo bebendo, eu nunca falei palavrão. Hoje em dia, determinadas pessoas conversando, você fala assim, não, ele é crente. Não parece. Pelas atitudes, pelo jeito de falar, entendeu? Pelo jeito de ficar filmando as irmãs no meio da rua, né? As atitudes. Não é de cristão. Passa um irmão, né? Passa outro. Então, a nossa postura como servos de Deus tem que ser sadia. A nossa postura, o nosso jeito de falar tem que ser sadio, tem que mostrar ser sadios espiritualmente. Versículo 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Pode enganar muitas pessoas às vezes, mas a Deus não engana. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Parece que tem gente que esquece dessas coisas. Parece que não, se eu fizer o mal, vou colher o mal. Mas se você falar mal dos outros, vão falar de você. É semeadura. Vão estar falando. Se você criticar assim, tem crítica que é construtiva, né? Mas se você viver ali cutucando o irmão, você vai ser cutucado. Tudo que você falar é semente. É boa ou é ruim? Você vai colher. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará vida eterna. Olha só. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não houvemos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé.
A pessoa chega na igreja e não é convertida ainda. Oh, irmão, que bom que você veio, que isso, que aquilo, que não sei o que, e lá, 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 e põe o irmão no banco e traz água, e trata aqui o irmão. Aí o irmão se converte, parece que já vira inimigo. Olha, ele vai tomar meu lugar, né? Ele vai tomar minha posição aqui, ó. Aí quando começam as coisas, começam as intrigas, confusão, daqui a pouco, né? Talvez aquela pessoa nova convertida ainda vai para outro lugar. Não dá para entender, né? A pessoa é de duplo ânimo. Nós não podemos ser de duplo ânimo. No dia do pagamento, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Final do mês, difícil, glória, nossa. De duplo ânimo. Olha, o caminhão passou na rua, balançou as latas aqui de casa, fica murmurando, né? Ali tem aquela, só no auge da igreja, que está todo mundo ali cantando louvor, a pessoa está também cantando louvor, passou aqui naquela agonia. Temos que ser de um ânimo, não de duplo ânimo, em todos os momentos da nossa vida, seja nos dias bons ou nos dias maus. Temos que estar preparados para os dias maus. Igual ele falou, sei tem fartura e sei padecer, né? Necessidade. Então a gente tem que saber todas essas coisas. E em tudo dai graças. Vede que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para que não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncidem para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Uma nova criatura em Cristo não fala mal do irmão. Uma nova criatura em Cristo não apedreja o irmão com palavras. Uma nova criatura em Cristo ama o seu irmão. Ama o seu irmão. Ama as coisas que são de Deus. Ama a cruz. Ama pegar um arado e riscar e não olha para trás. Uma nova criatura em Cristo não deixa qualquer bobeira ficar falando coisinhas, entendeu? A nova criatura em Cristo deixa todos esses embaraços. O cego Bartimeu, no meio da multidão, quando Jesus mandou ele ir com ele, ele deixou a capa porque podia ser um embaraço para ele chegar até Jesus, e aquela capa ele não precisava usar mais, entendeu? Sermos nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago o meu corpo, a marca do Senhor Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Entenderam? Esse tipo de coisa nós não podemos aceitar nas nossas vidas. Se verdadeiramente o Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós somos livres para vencer todos os obstáculos. E amados, não se esqueçam, perdoa o seu irmão, perdoa a sua irmã. Nós somos falhos. Perdoa as minhas fraquezas também. Perdoa os meus erros. Perdoa os meus erros. Amém? Glória a Deus. Uma vez só por dia? 70 vezes 7. Perdoa. Perdoa.
Não deixe se levar a qualquer espírito. Não se esqueça que o diabo ele vai usar para te enfraquecer quem está do seu lado, quem está próximo de você. Ele vai te cutucar, ele vai te usar para fazer você desanimar. Amém? E não se esqueça que todas as coisas não ficam em oculto. Deus revela, Deus fala. Deus ele fala conosco, ele revela todas as coisas para as nossas vidas. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.